Bíblia é o livro das palavras de Deus. E a natureza é o livro das obras de Deus. E esses dois livros falam exatamente a mesma coisa o tempo todo. Isso é muito legal, é muito bonito. E o que eu queria, no tempo que nós temos hoje, é falar um pouco a respeito do poder de Deus na criação. Lembra que nós somos pessoas que cremos na Trindade. Eu estou dizendo nós, eu me refiro a todos aqueles que são cristãos. Nós cremos num só Deus, um só. Mas esse Deus existe em três pessoas. E é importante a gente entender esse conceito, porque se nós não entendermos isso, vai ficar um pouquinho complicado a gente entender o resto que vem depois. Então eu quero usar uma analogia que eu tenho usado várias vezes e que nos ajuda a ter uma noção. Tá? Não dá para entender completamente, mas ajuda a ter uma noção. Por exemplo, o triângulo. O triângulo é uma figura geométrica. Então, se eu montar para você aqui assim um triângulo, você está vendo um triângulo só. Mas se é triângulo, ele possui três lados. Não existe triângulo de um lado só, não existe triângulo de dois lados e não existe triângulo de quatro lados. Se for triângulo, tem que ter três lados. Mas perceba que cada lado do triângulo, ele é distinto, embora seja triângulo. Percebe? Cada lado é distinto. Então você tem, vamos supor que o seu triângulo está assim em pé, você tem um aqui do lado direito, tá? Esse pedaço do triângulo aqui, lateral, lado direito, ele é diferente do lado esquerdo, mas é triângulo. O do lado esquerdo é diferente do lado direito, mas é triângulo. O da base é diferente dos outros dois, mas é triângulo. Sem um, não seria triângulo. Então você precisa dos três para ter um triângulo. O que a Bíblia nos ensina é que, se for Deus, tem que ter três pessoas. Não existe Deus de uma pessoa só, não existe Deus de duas pessoas ou Deus de um montão de pessoas. Se for Deus, são três pessoas. Lembra que a Bíblia não está falando de três deuses. Ela fala de um Deus. Percebe? A definição que a Bíblia nos dá de Deus é um Deus com três pessoas, exatamente iguais na sua substância, digamos assim, tá? Da mesma maneira o triângulo. Então a gente precisa colocar isso assim como um pano de fundo geral. Agora, se você olhar do ponto de vista do triângulo, olhando num triângulo, você percebe que cada lado tem uma função diferente. E a mesma coisa ocorre quando nós aprendemos na revelação de Deus, no livro das suas palavras, na Bíblia, a função de cada um da Trindade. A função do Pai, a função do Filho, a função do Espírito Santo. Não é uma questão de quem é mais importante, quem é menos importante, é uma questão de função. E é muito bonito quando nós percebemos isso. Uma das coisas que me fascina na vida de Jesus, inclusive foi uma pregação aqui na igreja há alguns domingos atrás, é a harmonia que havia na vida de Jesus durante os anos que ele esteve aqui entre nós, essa harmonia da vida dele com o Pai. Por quê? Porque a vontade dele era fazer a vontade do Pai. Não havia um bater de frente de vontades. A vontade dele era fazer a vontade do Pai. Foi para isso que ele veio, para fazer a vontade daquele que o enviou. Então é importante nós percebermos essas características de cada uma das pessoas da Trindade. O fato de Jesus se submeter à vontade do Pai não o torna inferior ao Pai. Não é isso. Pelo contrário, nós sabemos que ele e o Pai, Jesus falou, nós somos um. Ou seja, não tem como ter um maior e um menor. Eles são um. A ideia é que nessa totalidade da pessoa de Deus, tratando das três pessoas, mais uma pessoa, eu sei que parece confuso, tá? Eu entendo isso, e nem eu consigo entender completamente. Mas só estou dando um pano de fundo para a gente poder trabalhar em cima disso. Nessas três pessoas da Trindade, nós temos cada uma delas tendo uma função bem específica com respeito à criação. Primeiro, eu gostaria de tratar de algo que é bem importante, que é o seguinte, nós ouvimos falar muito de Big Bang e coisas desse jeito, e nós temos sido bombardeados com uma série de ideias de que, de alguma maneira, o universo teria vindo à existência espontaneamente. E
essa é uma ideia absurda até mesmo dentro da ciência. Não existe esse negócio de espontâneo. Por exemplo, eu vou pegar a ideia do Big Bang. Imagina aquele, entre aspas, átomo primordial, aquele pontinho que é conhecido no Big Bang como singularidade. Então você tem esse pequeno pontinho, essa singularidade, onde tempo, espaço, energia, tudo está ali dentro. Agora imagina o que tem no universo inteiro, tudo dentro desse pontinho do tamanho de um próton. Já é uma questão assim espetacular. Ou seja, espetacular de fé. Crer que todo o universo estava dentro desse pontinho. O fascinante a respeito disso é que, para que esse pontinho, essa singularidade, deixasse de ser uma singularidade, alguma coisa tinha que acontecer. Tinha que ter, assim, um tipo de um distúrbio. Lembra a ideia da força, distúrbio da força e tudo mais? Ali você tem uma pequena partícula, que essa partícula, se não houver alguma coisa acontecendo, ela vai continuar sendo essa partícula para sempre. Eternamente. Nunca vai acontecer nada a não ser a partícula sendo uma partícula. Então, quando a gente para e olha por aí, quando nós tratamos do Big Bang, você percebe que alguma coisa teria que ter acontecido para fazer com que essa partícula, essa singularidade inicial, deixasse de ser singularidade. Agora, já percebeu que ninguém trata a respeito disso no Big Bang, né? Ninguém gosta de falar o que aconteceu e coisas assim. Simplesmente o pessoal diz, não, mas o Big Bang é mais ou menos assim, olha, tem uma banana de dinamite, tá? Ou seja, uma dinamite, e o negócio explode. Como é que a coisa explodiu? Tem que ter alguma coisa para fazer com que ela venha explodir, tá? Então, o próprio Big Bang mostra a necessidade de uma atuação externa à singularidade, não interna, porque interna está tudo bem em equilíbrio, está tudo quietinho, tudo tranquilo, tudo sossegado. Alguma coisa teve que acontecer, no caso do Big Bang, para que essa singularidade, essa partícula, agora viesse a, digamos assim, explodir. Não é o termo correto, porque eles falam, não foi uma explosão, foi uma expansão. Ótimo, então vamos tratar da expansão. Não, só uma coisinha, não estou querendo dizer com isso que o Big Bang está correto, tá? Só estou dizendo que o próprio Big Bang, mesmo estando errado, ele necessita de uma causa externa para que essa singularidade venha a expandir. Caso contrário, ela continuaria totalmente estável por toda a eternidade e nada aconteceria. Percebe? Então nós temos assim, qualquer teoria que tratar das origens, ela terá que tratar literalmente de uma causa inicial. Alguma coisa que fez com que esse negócio todo começasse a entrar em movimento. Deixa eu colocar de uma forma mais simples para não complicar muito o meio de campo aqui, tá? Então nós temos de uma forma bem específica, de uma forma bem clara, a necessidade de um agente externo. Qualquer teoria científica que tentar falar a respeito ou tentar propor a origem do universo vai ter que, querendo ou não, tratar de um agente externo. Eu entendo que muitas pessoas falam assim, não, mas e se o universo for eterno? Isso é impossível porque nós conhecemos as leis da natureza. Uma delas que eu tenho falado muito é a lei da entropia. Mostra claramente que o universo não tem condição de ser eterno. Ele pode ter muito tempo, mas eterno ele não consegue ser. Por quê? Porque a entropia faz com que as coisas parem de funcionar. Ou seja, um universo extremamente antigo teria parado de funcionar. Por exemplo, esse do Big Bang já teria parado de funcionar há muito tempo. Principalmente com as descobertas mais recentes, com o telescópio James Webb e tudo mais. Mas eu não vou tratar disso aqui na aula de hoje. É só para você ter uma noção. Então, qualquer teoria, qualquer proposta a respeito das origens, teria que começar com uma causa primeira que teria feito ou colocado em andamento, em funcionamento, esse sistema todo que nós observamos. Agora, vamos parar e pensar. Dois aspectos são muito importantes para nós pensarmos aqui. O primeiro seria, qual teria sido essa causa inicial? Como cristão, nós sabemos, Deus. Isso é óbvio. Para aqueles que não são cristãos, não existe uma resposta.
Por quê? Não tem como explicar essa coisinha pequena aí, essa singularidade começando a funcionar. Tanto é que o próprio Stephen Hawking, no seu último livro, chamado o Grande Design, The Grand Design, o Grande Planejamento, eu não sei como é que foi traduzido, ele diz assim, olha, você não precisa invocar a Deus para acender o estupim. É claro que não, você só precisa explicar como é que o estupim foi aceso, né? Esse é o negócio. Percebe? Ele entendeu que alguma coisa precisava acender o estupim. Ele falou, não é Deus. Tá bom. Percebe? Fica um espaço em branco ali, mas precisa ser resolvido. Simplesmente falar, não foi Deus, não resolve o problema. Simplesmente deixa o problema maior ainda. Portanto, quando nós olhamos para esse aspecto, o primeiro deles é entendermos essa causa inicial. E o segundo, nós podemos entender o que está acontecendo, ou seja, qual seria uma sequência de eventos a partir dessa causa inicial. Nós temos algo muito bonito que, quando nós olhamos na Bíblia, nós vemos no livro de Gênesis, a Bíblia nos dá alguns aspectos assim muito, muito bonitos que a gente precisa olhar nos detalhes. Primeiro, você lembra que o livro de Gênesis começa assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. A ideia de, no princípio, Deus ter criado todas essas coisas, ali a palavra Deus é abrangente. Então nós estamos tratando de uma forma muito específica desse Deus criador. Lembra que a Bíblia é um livro que trata de revelação, e a revelação não vem toda de uma vez, ela vem aos poucos. Mas nós temos algumas pequenas pinceladas. Por exemplo, logo no verso 2, nos é dito que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Não é fascinante isso? Quando a gente chega lá no verso 26 e 27, na criação do ser humano, nos é dito o seguinte, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha que coisa espetacular. Ali Deus está falando com quem? Com os anjos? Nós não somos semelhantes aos anjos. Nós somos diferentes. Percebe? São pequenas pinceladinhas que nós temos logo no primeiro capítulo de alguma coisa maior. Mas nós precisamos do resto das escrituras para podermos entender todas esses pequenos detalhes, como que eles se juntam. A Bíblia, de uma forma muito específica, nos diz de uma forma muito clara, e você encontra isso lá no livro de Apocalipse, capítulo 4, verso 11, ali nos é dito que tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a honra, a glória e o poder, sim, porque tu criastes todas as coisas e por meio da tua vontade, por causa da tua vontade, elas foram criadas e vieram a existir. Então nós precisamos entender que essa ideia, esse plano da criação, faz parte da pessoa de Deus. Mais especificamente, quando a gente pega ali no livro de Apocalipse, você está olhando de uma forma mais específica a pessoa de Deus Pai. Ou seja, é o processo, a ideia toda, parece que surgiu com ele. Não estou dizendo que foi só dele. Percebe? Porque a Trindade funciona junto, eles trabalham juntos, as três pessoas em perfeita harmonia, em perfeita colaboração, tudo perfeito. Em outras palavras, um mega plano. Agora, alguém foi encarregado de trazer todas essas coisas à existência. Não foi simplesmente um plano, mas qual das três pessoas da Trindade? E aí você tem algo muito bonito que você encontra no Evangelho de João, capítulo 1, dos versos 1 até o verso 1, 2 e 3, no livro de Colossenses, capítulo 1, os versos 16 e 17, e também lá no livro de Hebreus, capítulo 1, versos 1 e 2. Nesses três textos, nós vemos de uma forma bem clara que a pessoa da Trindade responsável por trazer todas essas coisas à existência foi o próprio Senhor Jesus. Exatamente esse que há 2000 anos atrás veio e viveu entre nós. Imagina ele morrendo numa montanha que ele criou, sendo crucificado numa árvore que ele trouxe à existência. Percebe essa dinâmica fascinante, que coisa bonita. É difícil a gente entender
essa característica, esse amor revelado por esse Deus Filho vindo para nos resgatar. Ele que trouxe à existência todas essas coisas, todas elas. Isso é algo muito bonito, porque nos dá a visão de que do poder da pessoa do Senhor Jesus. Eu fico assim, quando eu começo a pensar nesses textos, eu fico assim impressionado como ele conseguiu limitar esse poder durante os anos que ele esteve aqui conosco. Porque, imagina, alguém que trouxe o universo à existência, rapaz, curar uma pessoa é essa coisa mais simples. Por quê? Porque ele sabe, foi ele quem colocou Adão todo junto, entende? As moléculas, os tecidos, os órgãos, todas as coisas. Ele sabia de cada coisa. Ou seja, curar um coxo, abrir os olhos de um cego, rapaz, isso aí é fichinha. Ele sabe como fazer isso, porque ele trouxe todos nós à existência. Todas as coisas à existência. Mas para mim ainda o que fica assim impressionado, o que eu fico impressionado é no poder dele. Já imaginou o que ele poderia fazer? Quem trouxe o universo à existência. Deixa eu tentar dar algumas ideias. Talvez você já tenha ouvido, mas é sempre bom ser relembrado. No universo existem mais estrelas, 10 vezes mais estrelas, do que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Você consegue entender o que significa trazer uma estrela à existência? Vamos pegar, por exemplo, o nosso Sol. Nosso Sol tem cerca de 1.400.000 quilômetros de diâmetro. Ele transforma cerca de 4 milhões de toneladas de matéria em energia por segundo. A massa do Sol, em quilos, é de quase 2, com 30 zeros depois, quilos. Lembra que o número 2 com 3 zeros depois seriam 2.000 quilos, ou seja, 2 toneladas. O número 2 com 6 zeros depois seriam 2.000 toneladas. Agora, o número 2 com 30 zeros depois não dá para a gente imaginar, é um negócio... Agora, isso é uma estrela de quinta grandeza, o Sol. Imagina todas as demais. E o Senhor Jesus simplesmente trouxe todas essas coisas à existência. Não é fascinante que os discípulos ficaram assim, impressionados, quando Jesus simplesmente falou para o mar, aquieta-se, e para o vento, se acalma. E eles obedeceram. Consegue imaginar o poder? Esse é o poder de Deus manifesto através da pessoa do seu Filho, da pessoa de Jesus. E aí, uma das coisas que eu acho que só na eternidade a gente vai poder entender, por que o Pai quis que o Filho fizesse isso? Nós temos algumas ideias, tá? Quando nós pegamos alguns textos da Bíblia, nós ficamos assim muito impressionados, que são textos que falam o quanto que Deus está assim apaixonado pela criação. E mais especificamente, a impressão que nós temos nesses textos é falando do Pai. Sabe, agora, por que o Pai está tão apaixonado por toda a criação? Porque foi o Filho quem trouxe tudo isso à existência. É Ele quem trouxe todas as coisas, pôs todas essas coisas juntas. Então, quando nós olhamos de uma forma específica, eu falei um pouquinho só do Pai, a ideia do planejamento, que é um plano que Ele traçou. Um plano onde a pessoa dele, Ele como Deus Pai, a pessoa do Filho, Deus Filho, Senhor Jesus, e a pessoa do Deus Espírito Santo seriam manifestos de formas espetaculares, para que nós pudéssemos conhecer um pouco mais a respeito deles. Deles, que eu digo, das pessoas da Trindade, dele, do Deus que nós cremos. Percebe? Deixa eu dar um exemplo só para facilitar um pouquinho mais. Quando todas as coisas foram trazidas à existência, elas foram trazidas com o propósito de entendermos um pouco mais quem é Deus. É por isso que foi necessário grande criatividade e grande poder. Para e pensa. Uma coisa que para mim ainda é assombrosa é o tempo. A gente não consegue voltar no passado nem no futuro. Tudo que nós temos é esse presente, aquilo que nós vivemos. Mas percebe que o tempo, ele é dividido em 3, passado, presente e futuro, e todos os 3 são tempo. Não é fascinante?
Agora, qual a função do tempo? A função do tempo é nos deixar entender o que significa ser eterno. Eu e você jamais conseguiríamos entender o que significa ser eterno se Deus não tivesse criado o tempo. E por ter criado o tempo, agora eu e você conseguimos entender o que é eterno. Eu tenho dito várias vezes, tenta explicar o que significa sempre, sem usar o conceito de tempo. Tente usar nunca, sem usar o conceito de tempo. Percebe? O tempo foi criado de uma forma tão bonita para que nós pudéssemos entender de uma forma espetacular o que significa ser eterno. Agora, eu e você entendemos o que significa ser eterno. Mas já imaginou a criatividade e o poder para criar o tempo? Porque muitas pessoas chegam para mim e falam assim, mas quando que Deus foi criado? Isso não faz sentido, é quando que o tempo foi criado. Mas isso também não faz sentido, porque não tinha tempo antes. Ou seja, o fato de Deus trazer à existência algo que nos permitiria entender o que significa ser eterno, fascinante. Luz. Outra coisa que é espetacular, a Bíblia diz que Deus é luz. E para nós entendermos um pouquinho o que significa isso, Deus criou a radiação eletromagnética. É o que está lá em Gênesis capítulo 1, no primeiro dia. Disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa. É algo espetacular. Por quê? Porque todas essas pequenas coisas tão delicadas, mas ao mesmo tempo tão poderosas, mostram a grandeza de um poder. Primeiro, um poder criador. A capacidade de pensar algo assim. Imagina como você poderia explicar para uma formiga o que significa ser humano. Já tentou imaginar isso? Imagina Deus mostrando para nós, criaturas, o que significa Deus. Então a criação foi assim, uma demonstração imensa de poder criativo, mas também de poder no sentido de trazer todas essas coisas à existência. De novo, voltando, nós percebemos que o Pai parece ter sido o arquiteto de todas as coisas, pelo que a Bíblia nos ensina. Jesus foi o engenheiro que colocou todas as coisas e fez com que elas viessem a existir. Mas qual foi o papel do Espírito Santo? Porque existe uma manifestação de poder, porque a Bíblia diz que ele é o Espírito de poder. A Bíblia nos convida a viver no poder do Espírito Santo. Percebe? Que poder é esse? Existe algo muito bonito que está ali no livro de Gênesis, no capítulo 1, verso 2, eu só mencionei brevemente, que diz que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Essa palavra pairar é uma palavra muito interessante. Deixa-me tentar explicar o significado dela. Muitas pessoas colocam, não, é mais ou menos como uma ave chocando seus ovos, assim, com bastante cuidado para não quebrar nada, tudo mais. É mais ou menos essa ideia mesmo. Esse pairar ali seria mais ou menos assim. Imagina se você pegar um palito de fósforo, você acende e você vê aquele filetezinho de fumaça subindo. Tá bem fininho. Tenta passar o seu dedo nesse filete sem causar nenhum distúrbio. Percebe? Essa é a palavra pairar. O Espírito de Deus parece que ele estava assim, sabe? As coisas estavam num estado tão frágil e ele estava assim pairando por tudo isso. Ele com todo esse poder preparando para que tudo de repente viesse à existência. O Senhor Jesus quem está trabalhando nisso. Mas percebe a atuação do Espírito? No livro de Salmos, nós somos várias vezes confrontados com a ideia de que é por meio do Espírito Santo que Deus renova a face da terra. E esse renovar, ele fala a respeito de criaturas. É o Espírito Santo que dá esse fôlego de vida. É ele quem produz essa vida. E a gente percebe isso assim, na Bíblia toda. Tanto é que essa ideia que no Velho Testamento falava que ele dava vida às criaturas físicas, fala também que ele quem dá vida àqueles que já estão mortos nos seus delitos e pecados. Ele nos deu vida. Sabe, essa vida que agora brota, que agora a gente tem condição de olhar e falar, rapaz, Deus existe. São 3 pessoas. Tudo foi feito por ele, por Deus.
E agora a gente sabe até mesmo cada um deles o que foi feito. Então, de uma forma tão bonita, nós percebemos que cada pessoa da Trindade teve a sua função. A função principal do Espírito Santo é fazer com que esse universo todo fosse um universo, não um universo de uma forma geral, mas aqui o nosso planeta tivesse a característica, as capacidades para sustentar vida. Porque ele é quem gera vida. Percebe? Então, algo que é muito bonito, eu estou usando assim uma terminologia, que é uma terminologia mais relacionada com a criação. Eu entendo que a Bíblia nos diz, quando fala a respeito de Jesus, diz assim, ele nos deu vida estando ainda mortos nos nossos delitos e pecados. E a gente pode ver como que ele nos deu vida. E a Bíblia nos ensina como isso. Isso eu vou deixar para você estudar e pesquisar um pouquinho mais. Percebe? Então nós temos de uma forma específica as 3 pessoas da Trindade. Agora, deixa eu me colocar assim de uma forma geral, só para a gente concluir. Eu falei dessa capacidade criadora, tá? Eu queria dar, assim, alguns exemplos. Você consegue imaginar uma planta usando a luz solar para produzir o seu próprio alimento através da fotossíntese? Você consegue imaginar a criatividade em fazer algo assim? Pegar o nosso pulmão, e o nosso pulmão é cheio de... Eu não vou dar os detalhes aqui agora para não deixar ninguém confuso, mas o nosso pulmão é cheio de pequenas dobras. E se nós pegássemos o nosso pulmão e nós o desdobrássemos, seria quase do tamanho de 2 quadras de tênis. Dá para imaginar dobrar tudo isso e colocar aqui dentro do nosso peito? O nosso coração, ele bate pelo menos umas 60 vezes por minuto, uma vida inteira, sem precisar de manutenção. Bom, de vez em quando precisa, daí você sabe o que acontece. Mas, sabe, funcionando bem. A nossa capacidade, o nosso software, digamos assim, uma criança quando nasce, de repente ela vai começando a colocar as 2 coisas juntos, não é? Fala, epa, isso aqui é minha mão, olha que coisa espetacular, eu consigo mexer para lá e para cá, mas demora um pouquinho para chegar lá. E de repente vai aprendendo a usar, e até o ponto de chegar assim, que eu comento com as pessoas, imagina, você para coçar a ponta do seu nariz, como é que o seu dedo sabe onde é a ponta do nariz? Que software espetacular que consegue mandar sinais para todos os músculos, sinais assim, na velocidade certa, os impulsos elétricos corretos, para você não bater a sua mão no seu rosto, no seu nariz, coisas desse jeito. Uma grande criatividade, um poder criativo espetacular. Agora, quando nós pensamos nesses bilhões de bilhões de bilhões de bilhões e bilhões e mais bilhões de sóis, todos eles brilhando por aí, produzindo essa quantidade absurda de energia. Rapaz, não tem como, assim, um cientista colocar isso de uma forma prática para a gente falar de poder. Você pensa em bomba atômica, poder. Rapaz, o Sol é uma quantidade absurda de bombas atômicas explodindo assim por segundo. É absurdo, realmente, tá? Para produzir a quantidade de energia que a gente recebe aqui. Percebe? Tudo isso mostra o poder do nosso Deus. Poder criativo, de ter bolado todas essas coisas, deixa eu usar esse termo, ter pensado em todas elas, mas também o poder para fazer com que elas viessem à existência e estivessem aqui entre nós, e nós fizéssemos parte disso. É por isso que eu fico admirado como existem cristãos que procuram dar um pedacinho pequeno de Deus, sabe, deixar uma coisinha assim para Deus, falar, isso aqui pertence a Deus, o resto foi evolução, o resto foi Big Bang. Não faz sentido. Tudo, como diz a palavra, tudo é dele, por meio dele e para ele. Porque para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém.